Parte 3. Alguns minutos se passaram antes que Brody se sentisse melhor para se erguer, voltar para o carro e chamar uma ambulância do hospital Southampton. Demorou quase 1 hora para que a ambulância chegasse e o corpo em pedaços pudesse ser enfiado num saco plástico e levado embora. Por volta das 11 horas, Brody estava de volta à delegacia, preenchendo o formulário sobre o acidente. Tinha preenchido tudo, menos causa da morte, quando o telefone tocou. É o Carl Santos, Martin, falou a voz do legista. Sim, Carl, o que você tem para mim? A menos que você tenha algum motivo para suspeitar de assassinato, eu diria que foi um tubarão. Um assassinato? Eu não estou sugerindo nada. O que eu quero dizer é que é possível, bem remotamente, que algum maluco tenha feito esse serviço na garota com um machado e uma serra. Eu não acho que tenha sido assassinato, Carl. Não tenho o motivo, não tenho a arma do crime, e a não ser que eu queira fazer alguma acusação leviana, nenhum suspeito. Então é um tubarão, Brod, e bem grande. Mesmo a hélice de um transatlântico não teria feito isso. Teria partido ela em dois, mas... Ok, Carl, disse Brod. Poupe-me dos detalhes. Meu estômago ainda não se recuperou. Desculpe, Martin. De qualquer forma, considere como o ataque de tubarão. Acho que é o que mais faz sentido para você também, a não ser que haja, você sabe, outras considerações. Não, disse Brod. Dessa vez, não. Obrigado por ter ligado, Carl. Brody desligou. Datilografou ataque de tubarão no espaço para causa da morte no formulário e recostou em sua cadeira. A possibilidade de que outras considerações poderiam estar envolvidas neste caso não ocorreu a Brody. Essas considerações eram a parte mais delicada do trabalho de Brody, forçando-o a analisar constantemente as melhores formas de proteger o bem-estar da comunidade sem expor a si ou à lei. Era o começo do verão, e Brody sabia que o destino de Emmett para o resto do ano dependia do sucesso ou do fracasso daquelas 12 breves semanas. Uma temporada próspera significava abundância suficiente para a cidade enfrentar um inverno mais duro. A população fixa de Emmett era de cerca de 1.000 pessoas. Num verão bom, a população pulava para quase 10.000. E esses 9.000 veranistas mantinham os habitantes das cidades vivos pelo ano inteiro. Comerciantes, dos donos de lojas de materiais de construção, de material esportivo e dos 2 postos de gasolina ao farmacêutico local, precisavam de um bom verão para mantê-los pelo inverno, quando suas contas nunca fechavam. As mulheres dos carpinteiros, eletricistas e encanadores trabalhavam durante o verão como garçonetes ou corretoras de imóveis para ajudar suas famílias a atravessar o inverno. Só havia 2 autorizações de venda de bebidas alcoólicas válidas por 1 ano em Emmett. Portanto, as 12 semanas de verão eram importantíssimas para a maioria dos restaurantes e bares. Pescadores que usavam barcos de aluguel precisavam aproveitar qualquer oportunidade. Tempo bom, boa pescaria e, acima de tudo, multidões. Mesmo depois dos melhores dos verões, os invernos de Emmett eram duros. 3 de cada 10 famílias passavam por apertos. Por causa do inverno, dezenas de homens eram forçados a se mudar para a costa norte de Long Island, onde arranjavam trabalhos como o de abrir conchas de mariscos por um punhado de dólares diários. Brody sabia que um verão ruim quase dobraria a lista de pessoas em dificuldades. Se as casas não fossem todas alugadas, não haveria trabalho suficiente para os negros de Emmett. A maioria jardineiros, mordomos, garçons e empregadas domésticas. E 2 ou 3 verões ruins seguidos, uma circunstância que felizmente não havia ocorrido em mais de 2 décadas, poderiam criar um ciclo que arruinaria a cidade.
Se as pessoas não tivessem dinheiro suficiente para comprar roupas, combustível ou grandes estoques de comida, se não pudessem reformar suas casas e consertar seus utensílios, os comerciantes e as empresas de serviços não conseguiriam sobreviver até o verão seguinte. Fechariam as portas e os cidadãos de Emmet começariam a fazer compras em outro lugar. A cidade poderia A cidade perderia a arrecadação de impostos. Os serviços municipais se deteriorariam e as pessoas começariam a se mudar dali. Pois então havia um acordo tácito em Emmet, gerado da necessidade de sobrevivência. Esperava-se que cada um fizesse a sua parte para garantir que Emmet permanecesse um balneário de verão atraente. Há alguns anos, lembrou Brody, um jovem e seu irmão mudaram-se para a cidade e se estabeleceram como carpinteiros. Chegaram na primavera, quando havia trabalho suficiente para todo mundo na preparação das casas para os veranistas. Isso mantinha todo mundo ocupado. Então eles eram bem-vindos. Pareciam bem competentes, e alguns dos carpinteiros já estabelecidos começaram a passar trabalhos para eles. No meio do verão, surgiram notícias perturbadoras sobre esses irmãos Félix. Albert Morris, dono da loja de materiais de construção de Emmet, disse que eles estavam comprando pregos de aço barato e cobrando mais caro, o preço de pregos galvanizados. Num clima à beira-mar, pregos de aço começam a enferrujar em poucos meses. Dick Spitzer, dono da serraria, disse a alguém que os Félix fizeram um pedido de madeira verde de baixa qualidade para usar em alguns armários numa casa na Scott Road. As portas do armário começaram a empenar logo depois de instaladas. Num bar, uma noite, o irmão mais velho, Armando, gabou-se a um colega de que, no seu emprego atual, lhe pagavam para prender rebites a cada 40 centímetros, mas, na verdade, ele os instalava a espaços maiores, de 60 centímetros. E o irmão mais novo, Danny, um rapaz de 21 anos com sérios problemas de acne, gostava de mostrar aos amigos livros eróticos que, dizia, havia roubado das casas onde trabalhara. Os demais carpinteiros pararam de passar trabalho aos irmãos Félix, mas eles já tinham construído um negócio sólido para se manterem no inverno. Silenciosamente, o acordo tácito de Emmet começou a funcionar. A princípio, foram dadas apenas algumas indicações aos irmãos de que eles haviam abusado da hospitalidade. Armando reagiu de forma arrogante. Logo, pequenos contratempos começaram a aborrecê-lo. Todos os pneus do seu caminhão se esvaziaram misteriosamente, e quando ele pediu socorro ao posto de gasolina da Gulf em Emmet, lhe disseram que a bomba de ar estava quebrada. Quando acabou o gás na sua cozinha, a companhia de gás demorou 8 dias para entregar um botijão novo. Seus pedidos de toras de madeira e outros suprimentos foram inexplicavelmente trocados ou atrasados. Nas lojas em que antes tinha crédito, agora era obrigado a pagar à vista. Lá pelo fim de outubro, os irmãos Félix não puderam mais trabalhar e tiveram de ir embora. Geralmente, a contribuição de Brody ao acordo tácito de Emmet, além de manter a lei e o bom senso na cidade, consistia em banir rumores e em consulta a Harry Meadows, o editor do Líder de Emmet. Manter uma certa aparência nas raras ocorrências infelizes que eram qualificadas como notícias. Os estupros do verão anterior tinham sido noticiados no Líder, mas muito de leve, como abusos, porque Brody e Meadows haviam concordado que o fantasma de um estuprador negro assombrando cada mulher em Emmet não ajudaria muito o turismo. Neste caso, havia o problema adicional de que nenhuma das mulheres que tinham dito à polícia que haviam sido estupradas iria repetir sua história para mais ninguém. Se algum dos mais abastados veranistas de Emmet fosse preso por dirigir alcoolizado, caso fosse a primeira vez, Brody dispunha-se a multá-lo apenas por dirigir sem habilitação, e esta infração era devidamente noticiada pelo líder. Mas Brody fazia questão de avisar ao motorista de que se fosse pego pela segunda vez dirigindo alcoolizado, ele seria penalizado,
fichado e iria a julgamento por dirigir embriagado. O relacionamento de Brody com Meadows era baseado num equilíbrio delicado. Quando grupos de jovens chegavam à cidade vindo dos Hamptons e criavam problemas, Meadows era informado de tudo: nomes, idades e as penalidades aplicadas. Quando os jovens da própria Emmett faziam muito barulho numa festa, o líder geralmente dava uma nota de apenas um parágrafo, sem divulgar nomes ou endereços, informando ao público que a polícia fora chamada para resolver um distúrbio de menor relevância, digamos, na Old Mill Road. Já que os vários veranistas mantinham uma assinatura anual do líder, o fato de suas casas serem alvos de vandalismo no inverno era um assunto particularmente complicado. Durante anos, Meadows o vinha ignorando, deixando por conta de Brody notificar o proprietário, punir os infratores e enviar profissionais para o reparo das casas. Mas no inverno de 1968, 16 casas foram vandalizadas no espaço de poucas semanas. Brody e Meadows concordaram que era o momento de dar início a uma forte campanha no líder, contra os vândalos de inverno. O resultado foi a instalação de 48 alarmes ligados diretamente à delegacia nas casas. E como a população não sabia quais possuíam esses alarmes e quais não possuíam, o vandalismo simplesmente cessou, facilitando em muito o trabalho de Brody e dando a Meadows a imagem de um editor militante nas causas da comunidade. De vez em quando, os dois se desentendiam. Meadows era um fanático na luta contra o uso de drogas. Também tinha um bom faro jornalístico, e quando farejava uma história, uma que não fosse suscetível a outras avaliações, ia atrás dela como um porco vai atrás de trufas. No verão de 1971, a filha de uma das famílias mais ricas de Emmett morrera na praia da Scott Road. Para Brody, não havia evidência de crime, e como a família se opôs a fazerem uma autópsia, a morte foi oficialmente registrada como afogamento. Mas Meadows tinha razões para crer que a garota estava drogada e que quem fornecia a droga era o filho de um plantador de batatas polonês da região. Meadows demorou quase 2 meses para concluir a história, mas no final conseguiu que fosse feita uma autópsia, que provou que quando ela se afogou, já estava inconsciente devido a uma overdose de heroína. Ele também localizou o traficante e denunciou uma enorme quadrilha que agia na área de Emmett. A história pegou mal para Emmett, e pior ainda para Brody, que por conta das várias violações de leis federais envolvidas no caso, não pôde nem mesmo se redimir de seu descaso e fazer uma ou 2 prisões. E Meadows recebeu 2 prêmios de jornalismo regional. Agora era a vez de Brody pressionar por uma completa exposição. Tensionava fechar as praias por alguns dias para dar tempo ao tubarão de ir embora para longe da costa de Emmett. Ele não sabia se tubarões poderiam adquirir um gosto por carne humana, como ele ouvira a respeito de tigres, mas estava determinado a privar o peixe de mais pessoas. Agora ele queria publicidade para fazer as pessoas temerem a água e ficarem longe dela. Brody sabia que haveria forte resistência à divulgação do ataque do tubarão. Como no resto do país, Emmett ainda sentia os efeitos da recessão. Até agora, o verão estava se mostrando medíocre. Os aluguéis estavam mais altos que no ano anterior, mas não eram bons aluguéis. A maioria era de turmas, grupos de 10 ou 15 jovens que vinham da cidade e rachavam um aluguel numa casa grande. Pelo menos uma dúzia das casas à beira-mar avaliadas entre 7 e 10 mil dólares a temporada ainda não tinham sido alugadas, e muitas outras na faixa dos 5 mil ainda não tinham os contratos fechados. Notícias sensacionalistas sobre um ataque de tubarão transformariam a mediocridade em desastre. Mesmo assim, pensou Brody, uma morte no meio de junho, antes de as multidões chegarem, provavelmente seria logo esquecida. Certamente teria menos efeito que 2 ou 3. O peixe já devia ter desaparecido, mas Brody não estava disposto a arriscar vidas baseado em algo
tão impreciso. As probabilidades poderiam ser boas, mas os riscos eram demasiadamente altos. Telefonou para Meadows. Oi, Harry, disse. Pode almoçar? Fiquei imaginando que quando você iria ligar, disse Meadows. Claro, minha casa ou a sua? De repente, Brody preferiu não ter ligado na hora do almoço. Seu estômago ainda estava dolorido e pensar em comida o deixou enjoado. Olhou para o calendário na parede. Era quinta-feira. Como todos os seus amigos assalariados e com um orçamento apertado, a família Brody fazia compras baseadas nas ofertas dos supermercados. A oferta de segunda-feira era frango, a de terça era carneiro, e assim por diante. À medida que cada item era consumido, Ellen anotava na sua lista e substituía na semana seguinte. As únicas variáveis eram anchova e robalo, incluídos no cardápio quando um pescador amigo deixava o excedente de presente em sua casa. A oferta de quinta-feira era hambúrguer, e Brody já tinha visto carne triturada suficiente por um dia. Na sua, disse. Por que não pedimos no SAI? Nós podemos comer no seu escritório. Por mim, tudo bem, disse Meadows. Você come o quê? Eu vou pedir agora. Salada de ovos, acho, e um copo de leite. Eu estou indo para aí. Eu tô indo para aí. Brody ligou para Ellen para avisar que não iria almoçar em casa. Harry Meadows era um homem grandalhão e respirar era esforço suficiente para deixar sua testa coberta de suor. Estava nos seus 40 e tantos anos. Comia demais, fumava charutos baratos demais, bebia uísque contrabandeado e era, segundo seu médico, o candidato número 1 do Ocidente a um infarto coronariano avassalador. Quando Brody chegou, Meadows estava de pé ao lado de sua mesa, abanando uma toalha na janela aberta. Em respeito ao seu estômago sensível, como percebi pelo seu pedido de almoço, estou tentando limpar o ar do cheiro do meu White O. Muito obrigado, disse Brody. Deu uma olhada pela sala pequena, entulhada, procurando um lugar para se sentar. Joga essas porcarias aí no chão, disse Meadows. São só relatórios do governo, relatórios do condado, do estado, da comissão de rodovias e de águas. Provavelmente custaram $1 milhão, mas como informação não valem nada. Brody pegou um monte de papéis e o empilhou sobre um aquecedor. Puxou a cadeira para perto da mesa de Meadows e sentou-se. Meadows enfiou a mão num saco grande de papel. Tirou um copo de plástico e um sanduíche embrulhado em papel celofane e os deslizou na direção de Brody. Depois começou a desembrulhar o próprio almoço. 4 embalagens separadas que abriu e espalhou à sua frente com o cuidado de um joalheiro exibindo pedras preciosas. Um sanduíche de almôndegas transbordando molho de tomate, uma porção de batatas fritas engorduradas, um picles temperado do tamanho de uma abobrinha e uma fatia de torta de limão. Tateou por trás da cadeira e de uma pequena geladeira retirou uma lata de cerveja de meio litro. Delicioso, disse, com um sorriso, enquanto contemplava o banquete à sua frente. Impressionante, disse Brody, sufocando um arroto ácido. Absurdamente impressionante. Eu devo ter comido umas 1000 refeições com você, Harry, mas ainda não me acostumei. Todos têm pequenas extravagâncias, meu amigo, disse Meadows, enquanto levantava seu sanduíche. Algumas pessoas perseguem as esposas dos outros, outras se perdem na bebida. Eu encontro meu alívio no alimento da própria natureza. Será um alívio para Dorothy quando seu coração disser basta, adiós. Nós já discutimos isso, Dorothy e eu, disse Meadows, filtrando as palavras pela boca cheia de pão e carne.
E nós concordamos que uma das poucas vantagens que o homem tem sobre os outros animais é a possibilidade de escolher como vai morrer. A comida pode, sim, até me matar, mas também é o que faz da vida um prazer. Além disso, eu prefiro ir do meu jeito do que terminar na barriga de um tubarão. Depois dessa manhã, eu tenho certeza que você concorda comigo, não é, Brody? Brody estava engolindo uma mordida do sanduíche de salada de ovos e teve que forçar a descida quando engasgou ao ouvir aquilo. Não faz isso comigo, disse. Comeram em silêncio por uns instantes. Brody terminou seu sanduíche e o leite, amassou o papel celofane e o enfiou no copo plástico. Encostou-se na cadeira e acendeu um cigarro. Meadows ainda estava comendo, mas Brody sabia que seu apetite não diminuiria por nenhuma discussão. Lembrou-se de uma vez quando Meadows visitou a cena de um acidente de carro sangrento e em seguida foi entrevistar a polícia e os sobreviventes enquanto chupava um picolé de coco. Sobre a história da jovem Watkins, disse Brody, eu pensei numa coisa, caso você queira ouvir. Meadows fez que sim com a cabeça. Primeiro, me parece que não há dúvida quanto à causa da morte. Já conversei com o Santos e eu também. Então você sabe o que ele acha. Foi um ataque de tubarão, puro e simples. E se você tivesse visto o corpo, concordaria. Não tem. Eu vi. Brody estava impressionado, mas porque não poderia imaginar como alguém que tivesse visto aquilo poderia estar sentado ali agora, lambendo o recheio de torta de limão dos dedos. Então você concorda? Concordo. Concordo que foi isso que matou a garota. Mas tem algumas outras coisas que eu não tenho certeza. Tipo, por que ela estava nadando àquela hora da noite? Você sabe qual era a temperatura por volta da meia-noite? 15 graus. Sabe qual era a temperatura da água? Por volta de 10 graus. Você teria de estar fora de si para ir nadar nessas condições. Ou bêbada, disse Brody, o que provavelmente ela estava. Talvez. Não, você tem razão. Provavelmente. Fiz umas checagens e os Food não usam maconha ou mescalina ou nada dessas coisas. No entanto, tem uma coisa que me incomoda. Brody foi ficando aborrecido. Pelo amor de Deus, Harry, para de procurar mistério onde não tem. Às vezes as pessoas morrem acidentalmente. Não é isso, é só que é muito engraçado que a gente tenha um tubarão por aqui quando a água ainda está fria desse jeito. É? Talvez existam tubarões que gostem de água fria. Quem sabe algo. Quem sabe alguma coisa sobre tubarões? Tem gente que sabe. Tem o tubarão da Groenlândia, mas eles nunca vêm até aqui. E mesmo se eles viessem, normalmente não incomodariam as pessoas. Quem sabe de tubarões? Vou te dizer uma coisa. No momento eu sei muito mais sobre eles do que sabia hoje de manhã. Depois que eu vi o que sobrou da jovem Watkins, eu liguei para um rapaz que eu conheço no Instituto Oceanográfico de Woods Hole. E eu descrevi o corpo para ele. Ele disse que aparentemente só um tipo de tubarão poderia fazer um estrago como aquele. Que tipo? O grande tubarão branco. Tem outros que atacam gente, tipo o tigre e o tubarão-martelo, e talvez até os macos e os azuis. Mas esse rapaz, Hooper, Matt Hooper, me disse que para cortar uma mulher ao meio assim, teria de ser um peixe com uma boca desse tamanho. Meadows abriu as mãos a cerca de 90 centímetros de distância uma da outra. E o único tubarão que chega a esse tamanho e ataca a gente é o grande tubarão branco. Tem outro nome para eles. É? Brody estava começando a perder o interesse. Qual é? Comedor de homens. Outros tubarões comem gente uma vez ou outra. Por todos os motivos. Fome, talvez, ou confusão, ou porque sentiram o cheiro de sangue na água. Aliás, a moça estava menstruada ontem à noite?
Como é que eu vou saber, Harry? Só curiosidade. Hooper disse que esta é uma maneira de garantir um ataque se o tubarão estiver por perto. E o que ele disse sobre a água fria? Que é bem comum para o grande tubarão branco vir para águas frias assim. Uns anos atrás, um garoto foi morto por um desses perto de São Francisco. A água estava a 14 graus. Brody deu uma longa tragada no cigarro e disse: Você foi fundo nessa pesquisa, Harry. Me pareceu um caso de, digamos, bom senso e de interesse público determinar exatamente o que aconteceu e quais as chances de acontecer outra vez. E você conseguiu descobrir quais são essas chances? Sim, consegui. Quase nulas. Pelo que eu entendi, esse acidente foi mesmo uma aberração. De acordo com o Hooper, a única coisa boa sobre os grandes tubarões brancos é que eles são raros. A razão para acreditar que o tubarão que atacou a jovem Watkins já tenha ido embora há tempos. Não há recifes por aqui. Não tem fábrica de beneficiamento de peixe ou abatedouro que despeje sangue ou vísceras na água. Portanto, não há nada que mantenha o tubarão interessado. Meadows fez uma pausa e olhou para Brody, que olhou de volta em silêncio. Então me parece, Martin, que não há motivo para aborrecer o público com algo que é quase certo de que não vai acontecer outra vez. É uma forma de se pensar sobre isso, Harry. Uma outra é que, como quase não tem chance de acontecer de novo, não há mal algum alguém falar para as pessoas que isso aconteceu uma vez. Meadows suspirou. Em termos jornalísticos, você está certo, mas eu acho que esta é uma das vezes, Martin, que a gente tem de deixar as regras de lado e pensar no que é melhor para as pessoas. Eu não acho que seria de interesse público espalhar essa notícia. Eu não falo das pessoas da cidade. Elas vão saber mais cedo ou mais tarde, as que ainda não sabem, mas e as pessoas que leem o Leader em Nova York, ou na Filadélfia, ou em Cleveland? Você está sendo pretensioso. Não enche, você sabe o que eu quero dizer. E sabe como está a situação dos imóveis por aqui nesse verão. Estamos no limite, e outros lugares também estão, como Nantucket, Vineyard e East Hampton. Tem gente que ainda não fez os planos para o verão. Elas sabem que estarão à vontade para escolher o que quiserem este ano. Não há falta de casas para alugar. E lugar algum. Se eu soltar uma história contando que uma jovem foi partida ao meio por um tubarão monstruoso em Emmett, não vai haver uma casa alugada nessa cidade. Tubarões são como assassinos com um machado, Martin. As pessoas reagem a eles de forma passional. Tem algo de louco, maligno, incontrolável sobre eles. Se a gente disser às pessoas que tem um tubarão assassino por aqui, podemos dizer adeus ao verão. Brody fez que sim com a cabeça. Quanto a isso, eu não tenho argumentos, Harry, e não quero dizer às pessoas que tem tubarão assassino por aqui. Veja, do meu ponto de vista, só por um segundo. Não vou pôr em questão as suas probabilidades ou nada disso. Provavelmente você esteja certo. Esse tubarão talvez já esteja a mais de 100 quilômetros daqui e nunca mais vai voltar. A coisa mais perigosa na água agora talvez seja a ressaca. Mas há uma chance de você estar errado, e eu não acho que a gente possa correr esse risco. Suponha, apenas suponha que a gente não fale nada e mais alguém seja atacada pelo peixe. E aí? Aí eu estou em apuros. Minha função é proteger as pessoas daqui. E se eu não as proteger de algo, o mínimo que eu posso fazer é avisá-las de que há o perigo. Você também está em apuros. Sua função é publicar as notícias. E simplesmente não há dúvidas de que alguém foi morto por um tubarão, é notícia. Quero que você publique no jornal, Harry. Eu vou interditar as praias, só por alguns dias. É só por precaução. Não vai ser uma grande chateação para ninguém.
Não tem tanta gente aqui ainda e a água está fria. Se a gente falar honestamente, falar para as pessoas o que aconteceu e por que estamos fazendo o que estamos fazendo, eu acho que estaremos bem à frente. Meadows ficou sentado na sua cadeira e pensou por um momento. Não posso falar sobre o seu emprego, Martin, mas quanto ao meu, a decisão já foi tomada. O que isso quer dizer? Não vai haver nenhuma história no líder sobre o ataque. Simples assim? Bem, não exatamente. A decisão não foi totalmente minha, apesar de, no geral, eu concordar com ela. Eu sou o editor do jornal, Martin, e sou dono de parte dele, mas não de uma parte grande o suficiente para aguentar certas pressões. Tais como, essa manhã eu já recebi 6 telefonemas. 5 eram de anunciantes. Um restaurante, um hotel, 2 imobiliárias e uma sorveteria. Eles estavam extremamente aflitos para saber se eu planejava ou não publicar a história sobre o caso da garota Watkins. E mais aflitos ainda para me dizer que eles achavam que seria melhor para Emmett se a coisa toda fosse esquecida. O 6º telefonema foi do Sr. Coleman, de Nova York. O Sr. Coleman, que possui 55% do líder. Aparentemente, ele também recebeu alguns telefonemas e me disse que a história não sairia no líder. Não creio que ele tenha dito que o fato de a mulher dele ser corretora de imóveis tem algo a ver com essa decisão. Não, disse Meadows. Ele não comentou nada. Números. Bom, Harry, onde isso nos leva? Você não vai publicar a matéria para os bons leitores do líder? Nada aconteceu. Vou interditar as praias e colocar umas placas dizendo o porquê. Ok, Martin, a decisão é sua. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Você é um funcionário eleito, certo? Como o presidente, por 4 anos repletos de emoções. Funcionários eleitos podem ser destituídos. Isso é uma ameaça, Harry? Meadows sorriu. Você sabe muito bem que não. Além disso, quem sou eu para fazer ameaças? Eu só quero que saiba o que está fazendo antes de mexer com a vida de toda essa gente que te elegeu. Brody se levantou para sair. Obrigado, Harry. Eu sempre ouvi falar que o poder é solitário. Quanto te devo pelo almoço? Esqueça. Não poderia aceitar dinheiro de um homem cuja família estará logo na fila do seguro-desemprego. Brody riu. De jeito nenhum, sabia? A melhor coisa do trabalho na polícia é a estabilidade. 10 minutos após Brody voltar à sua sala, tocou o interfone e uma voz anunciou. O prefeito está aqui para vê-lo, chefe. Brody sorriu. O prefeito. Não Larry Vaughan o visitando. Não Lawrence Vaughan, da imobiliária Vaughan e Penrose, vindo reclamar de alguns inquilinos barulhentos. Mas o prefeito Lawrence Vaughan, que o povo escolheu por 71 votos na última eleição. Mande Sua Excelência entrar, disse Brody. Larry Vaughan era um homem atraente, na faixa dos 50 anos, de fartos cabelos grisalhos e um corpo enxuto à custa de muitos exercícios. Apesar de ter nascido em Emmett, com o passar dos anos desenvolveu um ar elegante de quem não é local. Ganhara muito dinheiro em Emmett durante a especulação imobiliária do pós-guerra e era o sócio majoritário. Alguns pensavam que ele era o único sócio, já que ninguém nunca encontrou ou falou com alguém chamado Penrose no escritório de Vaughan, na imobiliária mais bem-sucedida da cidade. Vestia-se com simplicidade elegante, com casacos ingleses de corte atemporal, camisas de botão e mocassins. Diferentemente de Ellen Brody, que fizera o caminho de descida e deixara de pertencer à classe dos veranistas, tornando-se parte do povo local, mas sem conseguir se integrar, Vaughan passou tranquilamente da categoria de local
para a de veranista, traçando sua trajetória com graça. Larry não era um deles, pois tecnicamente era um comerciante local, então nunca era convidado a visitá-los em Nova York ou Palm Beach. Mas em Emmett movimentava-se livremente entre todos, menos entre os veranistas mais indiferentes, os quais, claro, faziam muito bem aos seus negócios. Era convidado para a maioria das festas de verão importantes e sempre chegava sozinho. Pouquíssimos amigos sabiam que ele tinha uma mulher em casa. Uma mulher simples, devota, que gastava a maioria de seu tempo bordando em frente à televisão. Brody gostava de Vaughan. Não o via muito durante o verão, mas depois do dia do trabalho, quando as coisas se acalmavam, Vaughan sentia-se livre para cumprir sua agenda de visitas sociais. E por algumas semanas, ele e a esposa chamavam Brody e Ellen para jantar num dos melhores restaurantes dos Hamptons. Essas noites eram verdadeiros agrados para Ellen, e apenas isso já era o bastante para fazer Brody feliz. Vaughan parecia entender Ellen. Ele sempre era delicado, tratando Ellen como um dos seus. Vaughan entrou na sala de Brody e sentou-se. Acabei de conversar com Harry Meadows, disse. Vaughan estava obviamente aborrecido, o que interessou Brody. Ele não esperava essa reação. Estou vendo, disse. Harry não perde tempo. Como vai conseguir uma autorização para interditar as praias? Você está me perguntando como prefeito, como corretor de imóveis, como amigo ou como o quê, Larry? Vaughan se sentiu pressionado e Brody pôde perceber que ele tinha problemas em controlar o humor. Quero saber como você vai conseguir a autorização. Quero saber agora. Oficialmente, eu não tenho certeza se é permitido, disse Brody. Tem algo no regulamento que diz que eu posso tomar qualquer decisão que julgue necessária em caso de emergência, mas acho que os membros do Conselho Municipal têm de declarar estado de emergência. Não creio que você queira encarar toda essa lenga-lenga. De jeito nenhum. Bom, então, extraoficialmente, acho que é da minha responsabilidade manter as coisas que moram, as pessoas que moram aqui, o mais seguras que eu puder. E no momento, eu acho que isso significa interditar as praias por alguns dias. Caso isso venha a acontecer, não sei se eu poderia prender alguém por ir nadar, a não ser que Brody sorriu. Que eu possa alegar caso de estupidez criminosa. Vaughan ignorou o comentário. Não quero que você interdite as praias, disse. Estou vendo. Você sabe por quê? O 4 de julho não está longe, e este é o feriado de tudo ou nada. Estaríamos dando tiro no próprio pé. Eu entendo a sua justificativa e tenho certeza de que você sabe das minhas razões para querer interditar as praias. Não é que eu vá ganhar alguma coisa com isso. Não, eu diria que é o contrário, na verdade. Olha, Martin, nessa cidade não precisa desse tipo de propaganda. Também não precisa de mais gente morta. Não vai morrer mais ninguém, pelo amor de Deus. Tudo o que você vai fazer, fechando as praias, é chamar a atenção de um bando de repórteres para bisbilhotar onde não são chamados. E aí, eles viriam aqui e, quando não achassem nada que valesse a pena noticiar, eles voltariam para casa. Não imagino que o New York Times tenha tanto interesse em cobrir um piquenique ou um jantar num clube campestre. Simplesmente não precisamos disso. Suponha que eles encontrem algo. Fariam um tremendo alarde, que não seria bom para ninguém. Como o que, Larry? O que é que eles poderiam descobrir? Eu não tenho nada a esconder. Você tem? Não, claro que não. Eu só estava pensando, talvez os estupros ou algo, algo desagradável. Droga, disse Brody. Tudo isso já passou. Droga, Martin!
Vaughan fez uma pausa por um momento, lutando para se acalmar. Olha, se você não ouvir a razão, você pode me ouvir como um amigo. Eu estou sob muita pressão dos meus sócios. Algo assim poderia ser desastroso para nós. Brody riu. É a primeira vez que eu ouço você admitir que tem sócios, Larry. Eu achei que você tocava aquela empresa como um imperador. Vaughan ficou constrangido, como se sentisse que tinha falado demais. Meus negócios são muito complicados. Tem vezes que eu não entendo o que está acontecendo. Me faz esse favor, só dessa vez. Brody olhou para Vaughan, tentando entender seus motivos. Sinto muito, Larry, eu não posso. Eu não estaria fazendo o meu trabalho. Se você não me ouvir, disse Vaughan, você pode não ter o seu trabalho por muito tempo. Você não tem qualquer controle sobre mim. Você não pode demitir nenhum policial nessa cidade. Não, com os policiais, isso não. Mas acredite ou não, tenho poder sobre o cargo de chefe de polícia. Eu não acredito. Do bolso do paletó, Vaughan tirou um exemplar do livro de normas da cidade de Emmett. Poder? Pode ler? Disse, folheando até encontrar a página que queria. Aqui, ó, tá bem aqui. Entregou a brochura para Brody. O que ele diz, efetivamente, é que, mesmo que você seja eleito pelo povo para o cargo de chefe, os membros do Conselho Municipal têm o poder de te destituir. Brody leu o parágrafo que Vaughan indicou. Eu creio que você está certo, disse, mas adoraria ver o que você considera motivo bom o suficiente. Eu torço para que não chegue a tanto, Martin. Eu esperava que a nossa conversa nem tivesse chegado a esse ponto. Esperava que você ficasse do nosso lado, já que você sabia como eu e os membros do conselho nos sentimos. Todos eles? A maioria? Quem? Não vou ficar aqui dando nomes. Não tenho que fazer isso. Tudo o que você tem de saber é que eu tenho o conselho me apoiando e se você não fizer o que é certo, vamos pôr alguém no seu lugar que fará. Brody nunca tinha visto Vaughan com uma postura tão agressiva. Ficou fascinado, mas um pouco mexido. Você realmente quer isso, não quer, Larry? Quero. Percebendo a vitória, Vaughan disse calmamente. Confia em mim, Martin. Você não vai se arrepender. Brody suspirou. Merda, disse. Eu não estou gostando nada disso. Não me cheira bem. Mas tudo bem, se é tão importante. É muito importante. Pela primeira vez desde que chegara, Vaughan sorriu. Obrigado, Martin, disse, e se levantou. Agora eu tenho a missão desagradável de visitar os Foote. Como você vai mantê-los de boca fechada para o Times ou para o News? Espero poder apelar ao espírito público deles, disse Vaughan, da mesma maneira que apelei para o seu. Vai ser uma dureza. Temos algo a nosso favor. A jovem Watkins era uma ninguém, sem destino. Não tinha família, não tinha amigos próximos. Disse que tinha pegado carona em Idaho até aqui, no leste. Então, não vão sentir a falta dela. Brody chegou em casa um pouco antes das 5 da tarde. Seu estômago tinha melhorado o suficiente para que pudesse tomar uma cerveja ou duas antes do jantar. Ellen estava na cozinha, ainda com o uniforme cor-de-rosa de voluntária do hospital. Suas mãos estavam enfiadas em carne moída. Preparava um bolo de carne. Oi, ela disse, virando a cabeça para Brody poder beijá-la na bochecha. Qual foi a crise? Você estava no hospital, não soube? Não. Hoje foi dia de dar banho nas velhinhas. Não consegui deixar a ala Ferguson. Uma moça foi morta na praia da Old Mill Road. Como?
por um tubarão. Brody foi até a geladeira e pegou uma cerveja. Ellen parou de amassar a carne e olhou para ele. Um tubarão? Nunca ouvi falar disso aqui. Você vê uma vez ou outra, mas eles nunca fazem nada. Eu sei. Foi o primeiro para mim também. E o que é que você vai fazer? Nada? Sério? E isso é correto? Quer dizer, não tem nada que você possa fazer? É claro, tem coisas que eu poderia fazer, tecnicamente, mas não tem nada que eu possa realmente fazer. O que eu e você achamos não pesa muito por aqui. Os que mandam aqui estão preocupados que não caia bem se a gente propagar que uma estranha foi morta por um peixe. Preferem correr o risco de dizer que foi só um acidente fora do normal, que não se repetirá. Ou pior, eles preferem que eu corra esse risco, já que a responsabilidade é minha. O que você quer dizer com os que mandam? Um deles, Larry Vaughan. Ah, não sabia que você tinha falado com o Larry. Ele veio me ver assim que soube que eu planejava interditar as praias. Ele não foi bem o que se pode chamar de sutil quando me disse que não queria que eu fechasse as praias. Ele disse que me tiraria o emprego se eu fizesse isso. Não acredito, Martin. O Larry não é assim. É, eu também não acreditei. Aliás, o que é que você sabe sobre os sócios dele? Nos negócios? Não achava que houvesse algum. Achava que Penrose era o nome dele do meio, ou alguma coisa assim. De qualquer maneira, eu achava que ele era dono de tudo. É, eu também, mas parece que não. Bom, eu fico aliviada de saber que você não falou com Larry antes de tomar qualquer decisão. Ele costuma ter uma visão mais geral, mais ampla das coisas, que a maioria das pessoas, talvez ele saiba o que é melhor. Brody sentiu o sangue subir pelo pescoço. Disse apenas merda. Arrancou a tampa da lata de cerveja, jogou na lixeira e foi para a sala assistir às notícias da noite na TV. Ellen falou da cozinha. Esqueci de te avisar. Ligaram procurando por você há pouco. É? Quem? Não disse. Ele só pediu para te dizer que você está fazendo um trabalho maravilhoso. Simpático, não acha? Fim da parte 3.